Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença, que é sentida nesse lugar. Tua presença que nos conforta, nos consola. Temos certeza que o Senhor nos ama, que o seu coração e a sua vontade é nos abençoar. Por isso estamos aqui hoje, Senhor, como disse o Léo, para receber de um Pai amoroso, de um Pai maravilhoso, de um Pai perfeito. Tu és bom, Senhor, muito obrigado. Aqui estamos para receber algo de Ti, algo do céu. O Senhor tem algo específico para nós, para cada um de nós. O Senhor nos conhece, somos seres individuais diante dos Teus olhos. E o Senhor sabe exatamente do que cada um aqui está precisando hoje, do que cada um na sua casa está precisando agora. E o Senhor tem provisão para todos nós. Obrigado, Jesus. Fica à vontade neste lugar. Tu és o Rei, Senhor, das nossas vidas. O Senhor reina aqui e no coração daqueles que têm fé. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Amém. Glória a Deus. A igreja pode sentar, por favor. Amém. Tá bom aí? Tá melhor? Mexe mais? Tá bom? Glória a Deus. Queria repassar uma coisa com vocês que tem me ajudado bastante. Eu não sei se vocês viram algumas outras mensagens, mas em 2 Coríntios 5,17 diz que nós somos novas criaturas, novas pessoas, a partir do momento que a gente recebe a Cristo. Então nós não somos mais vistos por Deus na carne, mas no Espírito. E em 1 Coríntios 6, se eu não me engano, diz que nós estamos unidos com Ele. Então o seu verdadeiro eu, o meu verdadeiro eu, é aquele que nasceu de novo. Então quando você faz algo no seu dia a dia e o Espírito Santo já te sinaliza que aquilo não provém de Deus, que aquilo na realidade não é saúde para a sua vida espiritual, física, etc. Então você já entende o quê? Que o seu eu verdadeiro não agiu naquela situação. Que o seu eu verdadeiro, que é aquele que está unido com o Senhor, não agiu. Então você simplesmente fala assim: essa situação ou esse pensamento não é o meu eu real. Isso veio da minha carne e eu não sou assim. Eu sou uma nova criatura, eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho todos os atributos do Espírito: paz, amor, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio, além de outras mais. Amém? Então não desanime. Quando acontecer alguma coisa, fala: nossa, como eu sou ruim, como eu sou assim mesmo orgulhoso, olha como eu sou mesquinho. Não, eu tive uma atitude mesquinha ou ruim, mas eu sou nova criatura, e a cada dia eu estou crescendo no Senhor e vou aprender mais e mais com Ele. Amém? Deu para entender? Tem gente que desanima e para. Não pare, não pare. O Senhor está trabalhando no seu e no meu coração. Amém? Então, na esperança de parecermos cada vez mais com Cristo, e esse é o propósito de Deus para nossas vidas, em Efésios 4, 14 e 15 diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, essa palavra aqui, ó, em amor, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então a vontade de Deus é que nós cresçamos e pareçamos cada vez mais com Jesus. Essa é a nossa esperança. E a gente precisa entender um pouquinho de como é esse Deus, de como é esse Jesus, para podermos parecer mais com Ele. E o tema que eu coloquei assim é: o que é o poder de Deus?
O que é o poder de Deus? Quando a gente fala em poder de Deus, que mensagem, ou que versículo, ou que vem na minha e na sua cabeça? O que é o poder de Deus? Essa frase, o poder de Deus, pode ser que na nossa cabeça, que às vezes está um pouco misturada com o nosso dia a dia, o que nós vemos, como nós vemos as pessoas agindo, e até às vezes nós vamos relacionar a domínio, a supremacia, a imposição, a força, etc. Ou seja, quem tem o poder faz o quê? Domina os outros. Normalmente é isso que vem na nossa cabeça, não é? E é assim que nós vemos na história acontecer. Antigamente, os reinos, os mais fortes e poderosos, dominavam os outros. Então eles tinham poder, certo? Então vamos ver, calma. Então nós vamos fazer aqui um longo caminho para entender e ver se é isso mesmo. Como é que funciona, como é que Jesus, como que Deus, como que Ele é. Então eu quero recapitular um pouquinho com vocês o plano da salvação. Então vamos lá, quem já conhece, vai fazer uma revisão, amém? Posso fazer perguntas? Posso escolher alguém para fazer pergunta ou não? Não? Tá bom. Então eu vou fazer sozinho. Então nós vamos recapitular aqui o plano da salvação, por cima, básico. E quem já sabe vai fazer essa revisão aí. Como nós sabemos, lá em Gênesis, a descrição de como Deus criou a terra e o ser humano. Ok? Então Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Então nós somos parecidos com Deus, em vários aspectos. Então não se chega a um consenso, né, teólogos, etc., de quais são todos esses aspectos exatamente. Mas somos imagem e semelhança de Deus. E como somos assim, a imagem e semelhança de Deus, Deus nos fez com um atributo dele chamado livre-arbítrio. Muito bom. E esse livre-arbítrio, ele é um sinal do quê? Como vocês entendem o sinal do livre-arbítrio? Liberdade. E liberdade também é amor. Ok? Então, esse Deus, com o seu amor imenso e maravilhoso, não quis criar robôs. Ele não quis criar uma pessoa ou pessoas que o servissem forçadamente, ou que nem soubessem ou nem tivessem a possibilidade de escolha de não falar não, de falar não para ele. Eu não gostaria de ter, sei lá, criar alguma coisa que me amasse, mas eu sabia que aquela coisa está me amando porque eu programei, não porque ela escolheu. Então isso é um sinal de amor. E mais ainda, esse amor, essa liberdade, deu ao homem a opção de rejeitá-lo. E o que aconteceu? Rejeitou. E ele sabia? Sabia. Mas e se ele não tivesse dado essa liberdade como sinal do seu amor? Ele ficaria com robôs sempre ao seu redor, ou adorando, ou pedindo, ou convivendo, mas de uma forma sem liberdade, sem escolha. Então Deus nos fez assim. Eu posso escolher hoje viver longe de Deus. Eu posso escolher ficar longe de Deus, desagradá-lo, e mesmo assim Ele vai me amar, da mesma maneira que Ele ama aquele que escolheu estar perto dele e andar com Ele. Isso é claro para vocês? Ele ama, Ele ama. Então o ser humano, usando essa liberdade, quis escolher conhecer o mal. Quando ele conheceu o mal, ele quis escolher conhecer o mal, então começou nossos problemas, tá bom? Então tudo que nós temos aí hoje de ruim, de mal, é porque o ser humano que usou a liberdade dele, trouxe para nós essa diferença, esse conhecimento, essa distinção entre bem e mal, e nós até hoje podemos ter a liberdade de escolher essa distinção e fazer o bem e o mal. Dentre esses problemas de conhecer o bem e o mal e morrermos também, fisicamente, o maior deles foi a quebra da intimidade com Deus. Esse foi o maior problema, porque Ele é a fonte de tudo. Então, ligados a Ele, lembra que Jesus falou isso em João 15, que Ele é a videira verdadeira, e nós os ramos, nós temos que estar ligados a Ele, porque essa seiva que passa, ou seja, essa energia, ou essa vida que passa, vai alimentar o galho vai dar muito fruto. Então isso foi
quebrado. Essa intimidade foi quebrada quando o homem escolheu conhecer o mal. E aí ela deveria ser resgatada. Mas detalhe, por iniciativa dele e não do homem. A religião, a palavra religião, quer dizer religare, né, do grego, que diz que o homem tentando se conectar a Deus. Então quem está tentando se conectar a Deus através da religião? O homem. Mas qual é a maneira perfeita de se conectar a Deus? A maneira dele. Até que chegasse então a plenitude dos tempos em que Jesus restauraria de forma perfeita essa intimidade com Deus perdida no Éden. Deus permitia que o ser humano se aproximasse dele, sim, mas com algumas observações cerimoniais para proteger o próprio ser humano. Então nós conhecemos lá no Antigo Testamento, não é isso? Tinha que fazer uma purificação, oferecer alguns animais, né, para se purificar e chegar próximo de Deus, Deus perdoar os pecados, etc. Mas ali não era a perfeição. Ali ainda não era aquilo que Deus tinha preparado de melhor. Porque tinha que estar aonde? Na plenitude dos tempos. Tinha que vir alguém perfeito para restaurar essa intimidade. E Deus então ele fez essa proposta antes de Jesus, mas ele fez essa proposta para Israel, de se revelar ao mundo através deles. E escolheu um homem chamado Abraão. Lembra lá em Gênesis 12, do 1 ao 3, diz assim: o Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei, o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Deus ofereceu a Israel que abençoasse todas as famílias da terra através daquilo que ele faria na vida deles. Só que Deus também sabia que eles iam falhar, mas deu oportunidade, da mesma forma que deu a liberdade para Adão no Éden. Então Deus sempre está me dando, e Deus sempre está te dando liberdade de escolha, para que você faça, para que eu faça as melhores escolhas. E como Deus tinha prometido, fez Israel uma grande nação, e a nação dominante na época de Davi e Salomão para se revelar ao mundo. Só que Israel falhou. Israel escolheu os prazeres deste mundo, escolheu experimentar das coisas terrenas em que a maioria das pessoas e até de nós dá valor. Ele escolheu festas pagãs, escolheu culto a outros deuses, escolheu prazeres que o mundo, entre aspas, dava, que as outras nações praticavam, as delícias do que as delícias que há na intimidade com Deus, e jogou fora a possibilidade de influenciar nações e tornar Deus conhecido. Então Israel também falhou. Em Oséias 6, 4, 10, Deus fala isso. Deus fala assim: ó Israel e Judá, que farei com vocês? Seu amor se dissipa como a neblina da manhã e desaparece como o orvalho à luz do sol. Ou seja, eles falavam que amavam a Deus, mas era fugaz, era temporal, era sentimental, não vinha do coração. Ele falava que o amor deles se dissipava como a neblina da manhã, rápido, quando nascia o sol, secava. Enviei meus profetas para despedaçar vocês, para matá-los com minhas palavras, ou seja, para colocá-los no trilho, para alertar, para mostrar o que estava acontecendo, com julgamentos inescapáveis como a luz. Quero que demonstrem seu amor, quero que demonstrem amor e não ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejam holocaustos. Como Adão, porém, vocês quebraram minha aliança e traíram minha confiança. Gileade é uma cidade de pecadores, cheia de marcas de sangue. Sacerdotes são como bandos de assaltantes, de tocaia à espera de suas vítimas. Assassinam viajantes ao longo da estrada para Siquém e praticam todo tipo de perversidade. Sim, vi algo horrível em Efraim e em Israel. Meu povo se contaminou, prostituindo-se com outros deuses. Foi isso que aconteceu.
Então Israel também falhou. Mas Deus, em sua presciência, já sabia que isso aconteceria, e Ele já tinha providenciado, desde quando? Da fundação do mundo, o Cordeiro. Ele já tinha providenciado, já tinha. Então, se Deus já sabia, por que Ele não impediu? Sinal de amor, liberdade, escolha. Vou provar para vocês que eu dei a vocês o poder de escolha. Vocês não escolheram certo, mas eu dei. E mesmo sabendo, eu dei como sinal do meu amor. Mas fica tranquilo, quando vocês errarem, sabe o que vai acontecer? Haverá provisão, porque eu sempre terei a provisão. Em Gálatas 4:7 fala disso, diz, quando chegou o tempo certo, ou seja, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos, Abba Pai, ou Paizinho, ou Deus de intimidade, Deus de perto. Através dele, de Jesus, do seu Espírito, que habita dentro de você, dentro de mim, você pode chamar ele de Paizinho, e ficar pertinho dele, a hora que você quiser, que eu quiser, amém? Em qualquer lugar. Agora você já não é escravo, mas o filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Herdeiro. Coisa mais linda, né? Além de te dar salvação, o Espírito Santo, e ainda te dar todas as coisas junto com ele, com Jesus. E esses dias eu estava fazendo um parênteses aqui que não estava previsto. Estava até falando com a Dia, acho que com a minha irmã. Deus nos deu tudo com Jesus, mas por enquanto, ainda, tem uma coisa que nós não temos. Quem sabe aqui, fala bem alto. O poder de Mateus 7, agora vocês vão matar. Julgar. Ainda não. E a gente quer ter esse poder, né? Esse é bom, né? Poder de julgar não temos ainda. Nós vamos julgar as nações, mas depois que ele voltar, depois que nós estivermos com o corpo glorioso com ele, ou no milênio, isso, no milênio também. Mas hoje nós temos tudo com Jesus, menos o poder de julgar. Então não use esse, não vamos usar esse, porque esse não nos foi dado e não é permitido. E aí diz assim, em João 1:10, agora quero entrar um pouquinho nesse padrão de Deus que às vezes nós entendemos errado, né? Desse Deus poderoso, desse rei majestoso, grandioso, que tem todo o poder, toda a glória, e tem mesmo, e a gente concorda, não concorda? Só que como ele trabalha? Israel estava preso a um estereótipo do passado, tipo Davi e Salomão, e achou que Jesus viria como eles, um guerreiro poderoso, que libertaria Israel do poder de Roma, certo? Isso que eles achavam, e eles estavam presos a isso, e os judeus de hoje ainda acham que ele virá como um dominador, como um governante, alguém muito poderoso. Eles ainda acham que é assim, eles não entenderam a revelação de Deus, ao longo dos anos, ao longo das décadas, dos milênios. E então eles acabaram rejeitando esse plano perfeito de Deus, que era Jesus. Por quê? Vamos entender um pouco disso. Veio ao mundo, João 1:10-12, veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo, ou seja, os judeus, mas o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Você e eu, amém? Você crê nesse Jesus? Mas não foram só os judeus ou Israel que rejeitaram Jesus. Os gentios, na época, que todo mundo que não era judeu, os judeus chamavam de gentios, os que não criam. Eles também rejeitaram, nem todos aceitaram.
E aí que nós vamos entrar no tema aí da mensagem. O que é o poder de Deus? Qual é o poder de Deus? Qual o poder de Deus se manifesta? Expulsando demônios? Curando enfermos? Dando ordem para o diabo? 1 Coríntios 1, do 18 ao 25. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. A inteligência dos inteligentes e os que se acham sábios, Deus fala, destruirei. Como? Com esse plano aqui, Jesus. Estranho para muita gente. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores dessa era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana, usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Calma que a gente vai entender um pouco mais isso. Pois os judeus pedem sinais, os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem, porque o rei deles não vai vir desse jeito, como Jesus, humilde, vai vir poderoso. E os gentios dizem que é tolice. Mas que negócio ridículo, um Deus se entregar para morrer numa cruz como um bandido. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto os judeus como os gentios, ou seja, qualquer um que crê, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Onde está o poder de Deus? Já dá para entender? Já dá para criar uma frase aí? Pois a loucura de Deus é a mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Que situação mais maluca, né? Para o ser humano, para todos nós. Como que um chefe, um líder, um mestre, um poderoso vai se entregar, vai ser servo e vai demonstrar com isso poder? Poder. Então os judeus ficavam ofendidos porque o rei deles não seria um homem humilde, um homem fraco na visão deles. E os gregos na época, que eram inteligentes, que tinham vários filósofos ali na região, foi quando Paulo escreveu essa carta. Então ele conversava, ele lidava, estava perto de muitos gregos, que eram filósofos e etc, se achavam inteligentes. Achavam, mas que estupidez é essa? Como que pode vir um Salvador, o que criou todas as coisas, como você diz aí, Paulo, que está no céu, sentado à direita de Deus, se entregar para morrer numa cruz, servir em vez de ser servido? Que maluquice é essa? Isso é estupidez. Era o que os gregos pensavam. E aí Jesus, como esse rei todo poderoso, ele vai lá e dá um exemplo para os seus liderados. E os seus liderados, quem são hoje? Somos nós. Amém? Você é liderado de Jesus? Aí ele dá um exemplo, ele vem aqui em João 13, do 12 ao 17, e ele faz algo. Diz assim, ó, depois de lavar os pés deles, o Deus Todo-Poderoso, Jesus fala assim, João 14, Filipe pergunta para ele, mostra-nos o Pai. Aí Jesus olha assim um pouco indignado, Jesus às vezes ficava indignado com algumas situações, principalmente incredulidade. Ele falava, Felipe, eu estou com vocês aqui todo esse tempo, e você me pergunta, mostra meu Pai. Aí ele diz, quem me vê, vê ao Pai. Quem me vê, vê ao Pai. Jesus é a manifestação
carnal do Deus invisível. Você quer saber como é Deus? Não olha para o Antigo Testamento, olha para Jesus. Jesus é a manifestação visível, plena do Pai. Plena. E aí então, ele vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Devia estar fácil de entender, né? Mas tem que explicar de novo. Vocês me chamam mestre e senhor. E ele não nega, ele fala assim, ó, e tem razão, porque eu sou. Tá deixando bem claro. Jesus está falando para ele, ó, eu acabei de lavar o pé de vocês. Acabei. Aí ele levanta e fala assim, ó, vocês me chamam de mestre e senhor. E eu sou. Está bem claro isso. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Seguido. Já falar 10 vezes aqui. Seguido. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Ou seja, ele está repetindo, está percebendo? Repetindo. Eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Olha isso. A Bíblia é verdade? Vocês creem? Em tudo ou só parcial? Essa frase aqui, será que é verdade? Aí vocês vão falar, sim. O que Jesus está falando aqui? Agora que vocês sabem essas coisas, então primeiro precisa saber. Precisa chegar ao coração. Serão felizes se as praticarem. Então vamos inverter, vou fazer uma pergunta. Como se faz para ser feliz? Praticando. O quê? O que Jesus fez. Servir uns aos outros. Será que todos nós somos felizes? É loucura, pois esse rei celestial, que é o maior que um rei dessa terra, o todo-poderoso, eterno, onipresente, onisciente, escolhe, ao invés de dominar, impor a sua vontade, se entregar e servir a quem ama. Mais um versículo, Mateus 20, 24 a 28. Quando os outros 10 discípulos souberam o que os 2 irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Mas às vezes nós nos comportamos como melhores que Jesus, sim ou não? Nós queremos ser servido. Eu quero ser servido. Você quer ser servido. E muitas vezes nós não somos felizes. Olha que coisa estranha, mas eu já li tantas vezes esse versículo. Então quer dizer que aquele cara rico, milionário, que tem um monte de empregado, não sei o que está servindo ele o tempo todo, ele não é feliz? Jesus está falando que não. E eu acredito nele. Porque ele conhece o meu coração e ele sabe o que eu preciso. Ele sabe o que nós precisamos. Eu não estou dizendo que nós temos que levar uma vida em que nós não podemos também ser servidos. Sabe por quê? Porque no plano de Deus, se todos nós tivéssemos esse pensamento, brigar para servir um ao outro, você ia acabar sendo servido também, é ou não é? O plano de Deus era esse. Vamos brigar aqui, não, eu que vou servir, não, deixa eu, meu irmão, deixa eu lavar seu pé, não, deixa que eu lavo o seu, aí os dois lavam o pé juntos, pronto, todo mundo servido. Não, hoje eu que vou pagar o almoço, não, você já pagou ontem, eu que vou pagar. Mas não, normalmente é sempre o mesmo que paga o almoço, é sempre o mesmo que ajuda o outro,
É sempre o mesmo que... não é verdade? Que se doa. Vocês vêm lá na empresa, é sempre o mesmo que está pronto a fazer as coisas e tem o encostado. Em casa é sempre os mesmos, normalmente as mães, né? Que faz tudo e o marido encostado. É ou não é? Na maioria. Sempre tem um encostado. Não é verdade? Por quê? Porque ainda está naquele negócio de não, que se eu me servir eu vou ser feliz. Se me servirem eu vou ser feliz. Aí fica todo mundo bravo em casa, porque o outro está folgadão lá, o outro que está fazendo, o outro está trabalhando. Não dá sempre problema. Quando você está num ambiente, né? Você está num ambiente que uns trabalham para manter o ambiente, né? Limpa, arruma, não sei o que, e o outro só fica lá desfrutando. Dá ou não dá problema? Dá problema. O que está ali fazendo, ele olha ali e fala, pô, mas isso é injusto. Isso é injusto. Agora eu vou pegar vocês. Mas isso é injusto. Eu estou fazendo, trabalhando, o outro está aí folgadão. O que vocês acham? É injusto? Eu já falei que ia pegar. Ué, mas Jesus não falou que quando você serve você é feliz? Por que você não está feliz? Por quê? Lembra daquela passagem que Jesus fala assim, o que a mão direita não saiba, está esperando algo em troca, está esperando ser reconhecido. E a Bíblia fala, Jesus fala assim, fazei para Deus, fazei para os homens como a Deus. Então sempre quando a gente tiver essa atitude de servir, a gente não pode esperar nada em troca, porque a gente vai se corroer por dentro e não vai ser feliz. Ele falou que a gente vai ser feliz, mas como? Se você fizer por amor, simplesmente por amor, por dar, por ver aquela pessoa bem. Deu para entender, gente? Não adianta sair daqui, agora eu vou servir para ser feliz. Mas se não me retribuir, aí vai ser pior. Não adianta, não vai adiantar. E Jesus está falando, Ele está prometendo que se a gente fizer por fazer, por amor, nós vamos ser felizes. Sabe por quê? Porque a recompensa vai vir de onde? Do céu. Vai vir do céu. Afinal de contas, o que Jesus falou sobre servir é para ser praticado ou não? Fica aí uma pergunta. Falando um pouquinho disso, eu também peguei um outro aspecto, me veio, creio que do Espírito Santo, um outro aspecto, em que às vezes nós não percebemos, que nós não deixamos Deus nos servir. É estranho, né? Essa frase. Como assim você não deixa? Se Deus falar que quer me dar, não vou querer? É ou não é? Você não vai querer na hora? Você fala, eu vou te dar uma bênção, vou te dar não sei o que, um carro, uma cura, uma família, sei lá, qualquer coisa. Vai querer ou não? Lógico que vai. Só tem um probleminha aí. Aí ele fala assim, não vai ser na hora que você quer. Deus quer cuidar, Ele quer dar, Ele quer fazer, só que tem uma condição, não vai ser a hora que você quer, porque tem que ser na hora que você esteja preparado. E aí o que nós fazemos? Nós não deixamos Ele cuidar da gente. Sabe o que a gente faz? A gente se esforça para fazer as coisas do nosso jeito. A gente se adianta, faz do nosso jeito e não deixa Deus fazer na hora certa, do tempo dela. O que a gente está fazendo? Não está deixando Deus cuidar da gente. Nos esforçamos tanto, escrevi aqui, para não depender de Deus e manter as coisas tudo sob o nosso controle, que eu até arrisco a dizer que algum de nós pode nunca experimentar o que diz aqui, 2 Coríntios 12, 19 e 10. Minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na sua fraqueza. Você nunca vai estar fraco, porque você sempre vai ter resolvido do seu jeito. Então você nunca vai entender o que é estar forte naquela sua fraqueza, que você está passando por aquele tempo momentâneo e recebendo de Deus aquela força, aquela carga, porque você está tão desesperado e correndo, atribulado e pensando nas coisas, que
que você não consegue nem sentir a presença de Deus te restaurando, te dando força, te dando energia, te dando suporte. Amém? Eu estou falando para mim também. Em algumas situações eu já senti sim essa força de Deus, que eu falava, não, isso aqui não dá para aguentar. Eu falo, nossa, ó, passei. Aí depois o Espírito Santo fala assim, viu? Eu estava ali. Você deixou, você confiou, você me deu, resolvido, não tá? Tá, Deus, que beleza. E aí o Espírito Santo no espizinho em nós, né? Aí fala, mas aquela outra, só para vocês saberem, tá? Aquela foi você, tá bom? Por isso que você estava daquele jeito. Tribulado, apavorado, ansioso, tomando remédio. Que aquela ali foi você, tá bom? Deus não quer nos ver em sofrimento. Ele só quer que percebamos que em qualquer problema é uma oportunidade de ver que aquilo não vai nos destruir quando a gente está alicerçado nele. Não vai. Se você crê, se eu creio, fica tranquilo, não vai te destruir. Parece que vai. Você fica pensando, já fazendo projeções do tipo, não, se acontecer isso, aquilo, outro, aí vai acontecer aquilo mais, aí eu vou sair daqui, aí eu vou ficar doente, ou vai acontecer, vou perder aquilo outro, aí eu vou ter que vender isso, vou ter que vender aquilo. Já está todo ansioso, todo perturbado, precisando tomar remédio de uma coisa que ainda nem aconteceu, e o Espírito Santo querendo falar com você, filho, agora é hora de crer, agora é hora de se acalmar, faz a sua parte, lógico, tem uma parte sua a fazer, mas o sobrenatural é comigo, deixa comigo. Enfim, nós podemos servir então, voltando aqui, as pessoas ao nosso redor, e sermos, como diz Jesus, mais felizes do que imaginamos que poderíamos ser, pois o nosso DNA agora é o mesmo de Jesus. Ele não está dentro de mim, dentro de você? Então ele se alegra em servir ainda. Sabe o que ele quer? A alegria dele é poder ajudar alguém através de você. Sempre, às vezes eu fico pensando isso. Faz uns 2 meses que eu penso nisso. Fico meditando e viajando assim, como Jesus dentro de mim. Aí quando eu faço alguma coisa para alguém que é bom, é como se fosse Ele fazendo, Ele sorrindo, Ele se alegrando em fazer. Que na realidade é isso que acontece. Porque se Ele está dentro de mim, dentro de você, quando você faz algo, de quem que veio? Da onde surgiu? Que fonte que é essa? Quando você faz com amor, com bondade e querendo ver o bem, quem que manifestou ali? Foi Ele. Jesus, Ele que se manifestou ali. Agora imagina, se todos nós cristãos no mundo, que é uma parcela boa, vivêssemos dessa forma, será que as pessoas iam se sentir atraídas a esse Jesus? Será que elas iam querer também servir e andar e amar esse Jesus? Algo para a gente refletir. Porque nós estamos salvos. Quem está salvo aqui, levanta a mão. Levanta as 2 aí já para mostrar que é certeza. Você tem certeza, sabe por quê? Porque a sua salvação não depende de obras, não depende de nada. Sua salvação depende de crer que Ele é o Filho de Deus, morreu, ressuscitou, está sentado à direita do Pai, e o sangue dele purifica os seus pecados e te faz agora filho. Você crê. Só que aqui, nessa terra, Ele pediu uma coisa para quem, o ama. Ele falou, me manifeste agora nessa terra para aqueles que não me conhecem. Deixa eu viver, eu vou pedir um favor para você, deixa eu viver através de você, que então as outras pessoas que estão ao seu redor vão ser felizes, e você também. Que troca legal, né? Não é isso?
É isso. Em outras palavras, é isso. O que Deus quer fazer é isso. Ó, você está salvo, está beleza, vive sua vida, só que aí eu preciso agora, também eu amo essas outras pessoas que estão ao seu redor. E elas precisam ver que eu a amo. E como elas vão ver? Eu não sou visível, mas elas podem me ver através de você. Então se você deixar, eu vivo através de você, elas me conhecem, elas também serão felizes, e você também, porque está servindo. Essa é a troca. Essa é a troca. Eu ouvi um irmão falando, ele estava pregando, e ele estava falando sobre um pastor americano, que ele estava, assim, surpreendentemente tirando muita gente da depressão, né? Fazendo com que muitas pessoas que o procuravam tinham sucesso na recuperação da depressão, né? E aí falou que as pessoas começaram a perguntar, queriam entender e saber qual que era a técnica que ele usava, né? Se era algum coaching, alguma neurolinguista, sei lá o que era. E aí descobriram que ele tinha ele falava assim para a pessoa que estava em depressão: eu quero que você escolha alguém para que você se preocupe com ela e a ajude em tudo que ela precisar durante tantos meses. Então você não vai se preocupar mais só com você. Você vai se preocupar em ajudar essa pessoa, em fazer com que essa pessoa esteja bem durante tanto tempo. E não é que as pessoas melhoravam. Ele tinha um baita sucesso. O que ele estava fazendo? Aplicando o princípio aqui de Jesus. E as pessoas saíam da depressão. Mas sabe por que as pessoas saíam da depressão? Porque elas saíam do eu, do egocentrismo. Tudo é eu, tudo é para mim, tudo meu, tudo está relacionado a mim. E quando as pessoas ficam assim, quando a gente fica assim, nada vai nos satisfazer. Porque nada nos satisfaz. Porque o nosso DNA é o quê? É o de Jesus. Porque se a gente está esperando ser servido, reconhecido, acontece? Não. E a gente vai viver frustrado. A maioria das pessoas que estão com depressão é isso. Pode pegar, não está dando certo alguma coisa que elas queriam que fosse daquele jeito que elas gostariam. Estou generalizando, tem vários casos. Mas a maioria das situações está ligado ao eu. E quando essas pessoas começam a se preocupar com o outro, elas começam a melhorar. Elas começam a entender que isso traz a verdadeira felicidade. Amém, queridos? Vamos ficar em pé? Que essa palavra entre no nosso coração, que Jesus falou assim para os discípulos, né? Ele falou assim: e vocês serão conhecidos pelo amor que vocês têm uns pelos outros. Então a gente começa a amar aqui, a gente começa a amar. Onde é o lugar mais difícil para amar? Vamos ver se alguém adivinha. Ai, gente, pode falar a verdade. Alguém falou, mas fala mais alto. Em casa. Mais difícil. Eu passo uma luta. Creio que você também. Amém? É uma luta, mas Deus dá vitória. Deus vai dar vitória. Por quê? Porque você tem que amar aquele que está do seu lado, aquele que conhece seus defeitos, aquele que sabe quem você é, aquele que está mais perto, que mais te irrita, várias vezes por dia. É ou não é verdade? E a gente espera dessas pessoas que estão do nosso lado um quê? Um reconhecimento. E se não vem, aí o negócio fica feio. Mas se a gente der, escondendo dessa aqui, será que Deus começa a construir algo maravilhoso, diferente? E no trabalho? É difícil servir? É difícil amar? Mas um segredo que eu queria deixar para vocês. Vocês já sabem, só vou relembrar. Não tem como
Não tem como amar ou servir se não estiver ligado na videira. Porque vem dele. A gente não consegue. Pode tentar que uma hora você vai explodir. Você vai estourar, tanta raiva. Você vai ficar segurando. Pô, mas eu amei. Pá! Estoura. Sabe por quê? Porque não fluiu como o rio de água viva. Não saiu dele. E fluiu. Alimentou. Matou a sede. Amém?